hoje. Tem que pagar pedágio para ter uma loja, para ter... ninguém conta mais com nada público. Isso é uma forma. E muitas vezes essas empresas privadas de segurança, elas têm ligação com o político. Esse é o problema, né? Então, a quem interessa esse caos? Será que não é a própria classe política? É a pergunta que fica aí. Onde a polícia, onde o Estado não consegue entrar. Como que ele faz isso? Porque o Estado permite. Só que mais que isso, é o próprio Estado. É a revolução que eles estão tentando fazer. Não conseguiram pela classe trabalhadora, porque o trabalhador quer trabalhar. Então o que eles fazem? Conseguem pela escória da sociedade. Vergonha, né? Aí, ó. Que a gente acabou de falar do PT. O PT é competente para deixar o Comando Vermelho se estabelecer aqui no estado. Já se estabeleceu. Em algumas comunidades da capital baiana, por exemplo, os provedores de internet são obrigados a pagar uma taxa para operar em áreas do Comando Vermelho, como bairros Cosme de Farias, Complexo do Nordeste Amaralina, Engenho Velho da Federação, uma prática semelhante ao que já ocorre em outras comunidades do Brasil, como no Rio de Janeiro. Quem não adere à extorsão pode pagar com a vida. Abre aspas, invadiram a sede do rapaz e deram um tiro no pé dele. Ele não quis pagar. Foi avisado de que não poderia continuar atuando no bairro, mas ele insistiu. Não o mataram. Não sei o porquê. Ele saiu de lá no outro dia. Fecha aspas, conta um comerciante do Engenho Velho da Federação. O episódio relatado aconteceu no segundo semestre do ano passado. Tá aí, meu querido. Você vai ter que pagar mensalidade pro Comando Vermelho quem mora nessas comunidades. Aí o PT que fez no estado. Como é que pode? Não tem? O Estado para trabalhador, cidadão de bem. Você tem blitz. Dia de semana, 3 da tarde no Iguatemi. Para prender quem não pagou o documento do carro. Quem não pagou IPVA, não pagou licenciamento. Você tem cobrança. Você, empresário, que não paga o ICMS, que fica devendo ao Estado, seu nome vai lá para os devedores, fica com as notas bloqueadas, dor de cabeça, tem que fazer o refinanciamento, tem que se ajustar. Aí tem Estado, tem cobrança, chega a carta, vem o procurador, como é que fala? O cidadão lá do Estado que vai cobrar as dívidas, Oficial de justiça. Vem o oficial de justiça, não, como é o nome? O auditor fiscal na sua empresa, do Estado. Aí você tem Estado, você tem cobrança. Veja o povo do Nordeste Amaralina se tem Estado para tirar a ação de uma quadrilha do narcotráfico, do Comando Vermelho. Veja se tem Estado, veja se tem alguma ação efetiva do Comando da Segurança Pública, que não tem nada. Estado só para cidadão de bem. É o que sempre diz o Renato 38. O Brasil é um país para vagabundo se dar bem. Aliás, só um parênteses, o Renato 38 hoje, imperdível, a partir das 13 horas, estará no programa Pânico. Vou assistir, assista também, viu? Lá, ao vivo, na Jovem Pan. Mas isso que ele diz é a pura verdade. O Brasil, a Bahia, são estados para vagabundo se dar bem. Trabalhador honesto, família, sofre no nosso país, no nosso estado. São 9 horas e 3 minutos. Você vê o cidadão comerciante negou, disse que não ia pagar a taxa do tráfico lá do Comando Vermelho. Deram um tiro no pé dele. Vanessa. Pois é o poder paralelo instalado, né? Instalado oficialmente no nosso estado, na nossa cidade. É o que a gente assiste aqui. Agora, o mais engraçado dessa notícia toda, Timóteo, eu falo engraçado, tragicômico, é o Ministério Público apurando esse caso, né? Porque vai apurar, mas o Ministério Público, com a infiltração cultural bendita aqui, por mim, perfeito, certo? Com todo esse processo, o judiciário brasileiro já está cooptado pela esquerda, pelo pensamento progressista, pelo pensamento de esquerda. Então, e aí? Todo mundo que ocupa cargo no Ministério Público está com a vida ganha. Não está nem aí para o que acontece com o comerciante no Engenho Velho da Federação. É uma realidade muito distante da dele, por enquanto, né? Porque eu acredito que vai chegar um tempo aqui nessa cidade onde a gente vai ter um caos completo, inclusive em áreas nobres da cidade. Já está acontecendo, já começou. Mas é
o que o Ministério Público vai fazer o quê? Vai averiguar o quê? Tem poder policial para entrar aí? A força policial está bem paramentada e tem a legitimidade do próprio Ministério Público que condena a ação policial? É engraçado, porque o Ministério Público, na hora de condenar, ele condena a ação policial. Ele diz que é ilegítima, que não pode fazer assim com o tadinho do traficante, com o coitadinho do bandido. Tem que tratar, dar gagal, botar para dormir, levar para casa. É assim que eles tratam o policial. Então, se o policial não tem poder de entrar, se ele mesmo é sacrificado pelo próprio Ministério Público, eu acho que é desnecessário o Ministério Público apurar esse caso. É a situação que está instalada, o poder paralelo. Eu acho que já está na hora de regulamentar isso, né? Já existe o poder paralelo, ou vocês vão ficar fingindo que não existe? Tem que pagar pedágio para várias situações. Vem cá, dentro da... Você que é privilegiado e reside, por exemplo, num bairro nobre aqui de Salvador, no Horto Florestal. Você não precisa pagar uma segurança privada? Precisa. Precisa pagar a Associação do Horto, que é uma das mais fortes associações de bairro que tem aqui? Ou você não precisa pagar? Tem que pagar, né? Associação. Isso não é pagar pedágio? Certo? Eu não estou aqui falando que a empresa privada, que a empresa de segurança privada tem esquema de milícia, não. Não é isso. Mas se não tiver a empresa de segurança privada ali, você não vai ter problema sério, porque tinha muitos assaltos no Horto consecutivos. Então, assim, o pedágio para sobrevivência, ele acontece de diversas maneiras, Timóteo. A única diferença da alta sociedade é que o pedágio que a alta sociedade paga é elitizado, é disfarçado, mas paga pedágio do mesmo jeito. Todo mundo hoje tem que pagar pedágio para ter uma loja, para ter... ninguém conta mais com nada público. Isso é uma forma. E muitas vezes essas empresas privadas de segurança, elas têm ligação com o político. Esse é o problema, né? Então, a quem interessa esse caos? Será que não é a própria classe política? É a pergunta que fica aí. São 9h07. 9h07, um abraço a você que está ligado na Rádio Brado. Para comentar este assunto, está conosco também o querido Pablo Sonati. Bom dia, Pablo. Bom dia, Timóteo, bom dia, Vanessa, bom dia a todos os ouvintes da Brado, Evelyn e o Júnior também. O que eu vejo sobre isso, Timóteo, é é cultural e é a estratégia do comunismo. Acreditava-se que a revolução do proletariado viria pela classe trabalhadora. Pelo contrário, eles viram que não dá, o trabalhador só quer trabalhar. Então o que eles fizeram? Deixaram uma sociedade pobre, muitos viraram bandidos, eles mantêm o narco-estado que a gente vive hoje, e assim eles vão ganhando espaço, terreno. Eu sempre falo isso. Achavam-se que o Karl Marx achava que a revolução viria pela classe trabalhadora. Nada. E isso que está acontecendo é proposital. A pobreza, a criminalidade é proposital. Pode ver que ninguém faz nada, porque eles sabem. Porque se quiser a revolução, né, comunista, marxista, que nem seria mais marxista, né, mas seria uma revolução comunista, teria que vir com a ajuda dos criminosos. Pode ver, quando o Lula ganha, o crime entre festa, olha o menino da semana passada lá, o funkeiro, esqueci o nome dele, a festa que foi. Então é Esse isso. do Rodo. Pose do Rodo. Pose do Rodo. Pose do Rodo, então. Então a sociedade aqui na América Latina está tomada por criminosos que eu falo, faz parte do sistema. Eles não são. A Vanessa disse que é um poder paralelo, Vanessa. Eu já acredito que seja o próprio poder. Eu não acho que mais que é poder paralelo. O Flávio Dino não sobe na maré sem segurança, sabe? Então, a gente tem que cair na real, o povo tem que entender, o povo de bem tem que entender que vivemos uma guerra. E se o povo de bem não fizer nada, eles vão invadindo. Onde já se viu? O Bukele falou o seguinte: como que uma facção toma conta de regiões, de bairros, praticamente quase cidades, como a favela da Rocinha, onde a polícia, onde o Estado não consegue entrar. Como que ele faz isso? Porque o Estado permite. Só que mais que isso,
é o próprio Estado. É a revolução que eles estão tentando fazer. Não conseguiram pela classe trabalhadora, porque o trabalhador quer trabalhar. Então o que eles fazem? Conseguem pela escória da sociedade, que a gente sabe muito bem quem é. Ô rapaz, que isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.